Oi meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje eu quero mandar um beijo muito especial para todos vocês que se inscreveram no canal e também para você que ainda não se inscreveu, mas que pode fazer isso agora. Então, um beijo para todos vocês e muito obrigada pelo carinho. Então fica aqui comigo e me responda uma coisa. Como é que está a sua vida e a sua família? Como é que está o seu trabalho? Se você respondeu que está tudo mais ou menos, então não saia daí, porque o tema hoje é fuja do mais ou menos. A Bíblia fala de grandes promessas de Deus para cada um de nós, mas eu não sei o que acontece, que a gente não consegue viver essas promessas. Jesus prometeu vida abundante, mas a gente insiste em viver no mediano, na mediocridade. A gente insiste em viver de forma limitada e ordinária, quando Deus ele tem o extraordinário para nós. Por que a gente se acomoda e acha normal que tudo na nossa vida esteja ali no mais ou menos? Então, se alguém te pergunta como é que vai a vida, o trabalho, a saúde, os filhos, o casamento, e a sua resposta é: ah, tá tudo mais ou menos. Então, eu tenho uma coisa importante para te dizer. Deus não me criou e não te criou para levar uma vida mais ou menos. Mas se a gente se deixar contagiar por esse padrão, certamente a gente vai se tornar um pai mais ou menos, uma mãe mais ou menos, um profissional mais ou menos, um amigo mais ou menos. A gente então vai acabar se acostumando com tudo mais ou menos. E isso é o que a gente chama de mediocridade. E é engraçado que quando alguém diz que uma pessoa é medíocre, parece que ela está ofendendo, né? Parece que está xingando. Mas na verdade ela está simplesmente dizendo que ela é uma pessoa mediana, que vive ali na média, que está sempre no meio. O medíocre, ele pensa assim: ah, você quer saber? Já tem muita gente transformando esse mundo. É melhor eu ficar aqui quietinho, no meu canto, sossegado. Esse é o pensamento do medíocre. Então, tudo na vida dele é mais ou menos. E mais ou menos é o lugar daqueles que não fazem a diferença, que estão sempre no meio da multidão. Você se lembra da história de Zaqueu? Essa história está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, está de 1 a 10. Zaqueu foi um homem que chamou a atenção de Jesus com uma atitude acima da média. Então ele subiu numa árvore para ter uma visão diferente, uma visão diferenciada da visão daqueles que estavam ali no meio da multidão. Mas por que a gente reluta tanto em fazer como Zaqueu para sair da multidão? Por que é tão difícil para a gente sair desse lugar do mais ou menos? Talvez porque a gente tenha se acomodado ali na zona de conforto, porque realmente para sair da mediocridade requer muito esforço. Então a gente se pega dizendo assim: para que lutar por um trabalho melhor? Esse tá bom. Para que investir no meu casamento? Tá bom assim. Para que mexer? Para que eu vou mexer naquilo que está quieto? Você quer uma dica? Cuidado, o bom é inimigo do melhor. Você já deve ter ouvido isso, né? Então, a gente precisa se perguntar: será que esse é o lugar que Deus disse que me levaria? Será que as minhas mãos, elas já realizaram tudo o que Deus disse que elas fariam? Será que eu já me tornei tudo o que Deus me capacitou para ser? Será que em todas as áreas da minha vida eu já usei o máximo da minha capacidade? Eu já fiz o melhor que eu podia? Será que todos os meus dons, os meus talentos e habilidades, eles já foram usados até o limite máximo? Uma das maiores tragédias da vida é ver um potencial morrer sem ter sido explorado. A Bíblia diz assim, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, lá no versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Ainda diz assim: porque lá na sepultura, para onde você vai, para onde eu vou, para onde todos nós vamos, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, faça o seu melhor hoje. Coloque todo o seu coração em tudo que você for fazer.
Faça tudo o que você pode da melhor forma hoje. Dê o seu melhor sorriso, ajude o maior número de pessoas que você puder. Ame o seu marido, ame a sua esposa com todas as suas forças, com todo o seu coração. Dê o seu melhor para a sua família. Invista o melhor do seu tempo nas coisas do reino, nas coisas do alto. A Bíblia está convidando a mim e a você para nós usarmos toda a força, todo o potencial que nós recebemos de Deus para nós fazermos aquilo que Ele sabe que nós podemos fazer. E Deus, mais do que ninguém, sabe até onde eu e você podemos ir, até onde eu e você podemos chegar. Então, Ele não vai exigir de nós mais do que a gente é capaz, porque sempre que a gente vai além das nossas forças, e isso em qualquer área da nossa vida, a gente vai ter problemas na nossa saúde física, na nossa saúde emocional. Da mesma forma, Ele não quer que a gente faça menos do que aquilo que Ele nos preparou para fazer, do que aquilo que Ele nos capacitou para fazer. Deus conhece os nossos limites. Ele é o nosso fabricante. E a gente sabe que a verdadeira capacidade de um produto, ela não é determinada pelo usuário, mas ela é determinada pelo seu fabricante. Deus sabe que você pode ir além. Deus sabe que você tem mais para dar. Então, não economize amor. Não fique guardando aí o perdão para outro dia. Não economize o seu sorriso. Não enterre os seus talentos. A gente precisa usar de forma plena, usar tudo, todo o potencial que Deus nos deu para fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, tudo que vier às nossas mãos para fazer, a gente precisa fazer com o coração, de todo o coração, com entusiasmo, com dedicação, com empenho, com esforço, com todas as nossas forças. Como se a gente estivesse fazendo para Deus e não para homens. E isso é bíblico, está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23. A gente precisa então dar o nosso melhor. A gente não está aqui nesse mundo para amar mais ou menos, para perdoar mais ou menos, para servir mais ou menos, para buscar a Deus mais ou menos. A gente não está aqui para viver uma vida mais ou menos, porque Deus prometeu para mim e para você vida em abundância. Então, o que a gente tem que fazer? Fugir do mais ou menos. Você foi criado por Deus para ser extraordinário. Então, abra suas asas e voe o mais alto que você puder. Use todo o seu potencial. Mas aí você se pergunta assim, mas qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar? Só você pode descobrir aonde você pode chegar. E você só vai descobrir o que você é capaz de fazer se você tentar, se você explorar, se você sair do meio da multidão. É a mesma coisa de você comprar um aparelho de celular, por exemplo, de última geração e não saber usar nenhum daqueles recursos ali. Então, o que acontece? Você tem um aparelho muito top nas mãos que pode fazer tudo, mas que na verdade ele não faz quase nada, porque você não sabe explorar aqueles recursos. Esse aparelho, então, apesar de ele ter sido programado para fazer grandes coisas, ele ficou subutilizado, porque você não explorou tudo o que ele tinha para te oferecer. E com a gente é assim também. Deus te programou e me programou para nós sermos extraordinários, como eu falei. Então, use tudo o que Ele te deu, todos os recursos, para você chegar lá onde Ele quer que você chegue. Então, não se conforme em ser simplesmente mais ou menos. Você quer uma dica? Cuidado com a opinião dos outros e com a avaliação que eles fazem da sua capacidade. Porque essas opiniões e essas percepções dessas pessoas, elas podem te aprisionar e podem também limitar o seu potencial, podem limitar o seu voo. Você sabe quando você está ali disposto a voar, mas vem alguém e corta as suas asas? Então não permita que ninguém subestime o seu potencial. E nunca subestime também o potencial de ninguém. Nunca corte
as asas de ninguém. Só Deus sabe onde cada um de nós pode chegar. Se você quer saber se realmente consegue nadar, você não vai ficar ali perdendo seu tempo em águas rasas. Só vence aquele que consegue romper limites, ultrapassar barreiras, aquele que vai além. Então pense em quantos projetos maravilhosos já deixaram de ser realizados por causa de uma mentalidade mais ou menos, por causa de uma mentalidade estreita, mediana. Então, já que é assim, ouse pensar no impensável. Há sempre espaço mais acima e ninguém pode determinar a que altura você pode chegar. Nem mesmo você pode saber até que você abra totalmente as suas asas. Porque uma águia que não voa, ela não cumpre o seu propósito. A maioria das pessoas fica ali no raso, no básico, naquele desempenho mínimo. Talvez por medo do fracasso, por medo das críticas, talvez pelo comodismo ou até pela preguiça. Então elas acabam fazendo só o necessário, só o esperado, só aquele basicão, como dizem por aí. E eu me lembro que desde criança os meus pais me ensinaram um princípio muito precioso. Eles sempre disseram assim para mim: filha, quando te pedirem para fazer alguma coisa, não faça só aquilo que te mandaram fazer. Faça sempre alguma coisa a mais. E como isso me ajudou na minha vida e continua me ajudando até hoje. Obrigada, pai, obrigada, mãe, pelos ensinamentos tão preciosos de vocês para mim. E aqui fica mais uma dica para você. Não existe uma fórmula mágica para o sucesso, mas a base para toda conquista é o trabalho. E esse foi outro princípio precioso que os meus pais me ensinaram. Então, a gente não pode ficar só com teorias, só com sonhos, só com planos. A gente precisa colocar a mão na massa e trabalhar. Você foi feito para agir. Tem uma frase de Shakespeare que diz assim: nada pode resultar de nada. Então, vá à luta, comece a fazer alguma coisa. A palavra oração é interessante que ela fala de uma junção, de uma equação muito interessante. É de fé mais ação. Ou seja, a sua fé precisa ser colocada em ação. Então a gente precisa agir, né? A gente precisa, para atravessar o mar, a gente precisa colocar o pé na água. Talvez a resposta mais direta para a sua oração hoje seja a seguinte: comece a trabalhar. O sedentarismo, o comodismo e a preguiça, eles nunca fizeram parte do plano divino, do plano de Deus. Aliás, a Bíblia diz lá no livro de Provérbios, lá no capítulo 21, no versículo 25, que o preguiçoso, ele morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Olha que interessante, a Bíblia nos ensinando sobre o perigo da preguiça. Então você se empenhar para ser bem-sucedido sem trabalhar é a mesma coisa que você tentar colher onde você não plantou. Você não pode simplesmente ficar ali sonhando com o que você poderia ser. Comece a trabalhar. O que você tem feito até agora é só uma pequena parte de quem você é e de tudo aquilo que você pode chegar a ser. É só um pedacinho. O mundo está dividido entre as pessoas que fazem e aquelas que dizem que vão fazer, mas nunca fazem nada. Você já reparou quantas pessoas que você conhece que estão hoje no mesmo lugar que elas estavam há 5, há 10, há 15 anos? Elas ainda têm os mesmos sonhos, os mesmos problemas, as mesmas desculpas e ainda pensam da mesma forma. Parece que elas pararam no tempo. Talvez elas não tenham saído do lugar porque elas ficaram ali esperando o momento certo, as condições perfeitas, a estação apropriada para elas poderem fazer alguma coisa. E a Bíblia diz que quem fica observando o vento jamais plantará. E o que fica olhando para as nuvens, esse nunca colherá. Esse texto está em Eclesiastes, no capítulo 11, lá no versículo 4. Não existe o momento certo, o momento ideal
para você agir. Então, comece a fazer alguma coisa agora. O tempo é hoje, é agora. Você não pode saber do que você é capaz de fazer até que você faça. O mais importante, então, é começar. Daí mesmo, de onde você está. Uma viagem de 1000 milhas, ela começa com o primeiro passo. Fazer o seu melhor agora te coloca no melhor lugar para o momento seguinte, para o passo seguinte. Aquilo em que você colocar o seu coração por inteiro, sempre vai ter um resultado extraordinário. Então, é por isso que existem cozinheiras e cozinheiras, costureiras e costureiras, médicos e médicos, professores e professores. A diferença entre eles sempre vai ser o coração. A diferença entre um e outro sempre está ali no coração. Se o coração estiver ali por inteiro, ele vai ser o melhor médico, o melhor professor, a melhor cozinheira. Agora, caso contrário, ele só vai ser mais um no meio da multidão. Ele só vai ser um profissional mais ou menos. A verdade é que a gente faz tudo mais ou menos, mas fica esperando resultados extraordinários. Então, nós fazemos orações mais ou menos, mas queremos respostas extraordinárias de Deus. Nós damos uma educação cristã mais ou menos para os nossos filhos, mas nós queremos adultos comprometidos com a palavra de Deus. Nós fazemos um trabalho mais ou menos, mas queremos o reconhecimento do nosso chefe. Nós cuidamos mais ou menos da nossa alimentação, mas nós queremos ter uma saúde impecável. Nós cuidamos mais ou menos do nosso marido, mas nós queremos um casamento perfeito. Se você não gosta do que está ouvindo, então mude aquilo que você está gritando. Você quer começar a colher resultados excelentes em todas as áreas da sua vida? Então, fuja do mais ou menos. Tem um texto que eu li que eu achei muito interessante e que eu quero compartilhar com você. Dizia assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer uma comida mais ou menos e até olhar em volta e achar que está tudo mais ou menos. Mas a gente só não pode amar mais ou menos, ser um amigo mais ou menos, ter uma fé mais ou menos, ser um pai mais ou menos. A gente não pode cuidar mais ou menos do nosso relacionamento com Deus. A gente não pode ter uma vida de oração mais ou menos. Então, faça como Zaqueu, saia da multidão e chame a atenção de Deus com uma vida extraordinária. O Senhor já te equipou, já te deu asas. Então, faça o seu voo, faça sempre mais do que o esperado. Então, faça mais do que existir. Viva! Faça mais do que ouvir. Escute. Faça mais do que concordar. Coopere. Faça mais do que falar. Comunique-se. Faça mais do que crescer. Floresça. Faça mais do que gastar. Invista. Faça mais do que pensar. Crie. Faça mais do que cantar. Adore. E faça mais do que sonhar. Realize. Amém? Você gostou dessa mensagem? Então compartilhe, deixa aí o seu joinha, deixa também o seu comentário para eu saber o que você está achando das mensagens e se inscreva no canal para que a gente esteja aqui de novo juntinhos na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.